consórcio só é bom para quem vende. Eu tenho certeza que você já ouviu essa frase ou até você mesmo já disse essa frase em algum momento. Eu sei muito bem de onde ela vem e é isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. É por isso que essa frase merece a nossa atenção. Mas antes de a gente entrar no vídeo, eu quero te dar as boas-vindas, principalmente se você é novo aqui. Meu nome é Lorena Leite e esse canal foi feito para você prosperar sem segredos, seguindo princípios de educação financeira para você construir patrimônio no longo prazo de forma duradoura e de forma sólida. Então, se você é essa pessoa, já se inscreve aqui e deixa o seu like também, que eu tenho certeza que esse vídeo vai mudar a sua perspectiva em relação ao consórcio como formação de patrimônio. Ah, que consórcio só é bom para quem vende. Será que é isso mesmo? Se é um produto que só é bom para quem vende, porque é um mercado que tem crescido tanto nos últimos anos, principalmente aí nos últimos 2 anos. A gente pode observar que a maioria das pessoas que insistem em falar que o consórcio só é bom para quem vende são as pessoas que estão focadas em duas coisas. A primeira delas são aquelas pessoas que dizem que consórcio é melhor que o financiamento e insistem nessa comparação. Na verdade, eles são produtos que nem sequer competem entre si. O consórcio é um produto de planejamento para médio e longo prazo e o financiamento é um produto para quem precisa do bem de forma imediata. Então, se a pessoa precisa do bem de forma imediata, tem o capital para a entrada, está ciente dos juros ou tem um plano de amortização, o financiamento pode ser uma alternativa boa, dependendo da taxa de juros que ela consegue e comparando, por exemplo, com uma rentabilidade que ela já tem. Mas se a pessoa não tem capital e não tem como acessar esse bem de forma imediata, o consórcio entra como uma forma de crédito mais barato e um planejamento no médio e longo prazo. E é aí que entra o segundo ponto que diz que insiste em dizer que consórcio só é bom para quem vende, é aquela ideia de que o consórcio é uma fórmula mágica só para quem quer adquirir o primeiro imóvel. E aí que está o problema. Quando a pessoa pensa em adquirir o primeiro imóvel, ela está ali morando num imóvel de aluguel, ela tem um custo com aluguel, e se ela não tiver uma certa organização financeira muito bem delineada, essa busca pelo primeiro imóvel por meio do consórcio pode se tornar algo mais pesaroso, no sentido de que ela vai ficar mais ansiosa, numa expectativa ainda maior de ser contemplada e pode acabar se frustrando com o consórcio, sendo que isso surgiu através de uma expectativa dela mesma e tendo a ideia de que o consórcio é sim um produto de médio e longo prazo. Se ele acontecer nos estágios iniciais, nos primeiros anos, principalmente primeiro e segundo ano, isso é um bônus, é excelente, maravilhoso, cenário que todo mundo quer, mas essa não é a regra. Ao invés de utilizá-lo como uma comparação em relação ao financiamento ou compra exclusiva para o primeiro imóvel, aquele sonho do primeiro imóvel, o consórcio deve ser visto como uma ferramenta de alavancagem patrimonial. O que seria isso, Lorena? Alavancagem patrimonial é uma forma de você colocar um valor de capital expressivamente mais baixo em relação ao valor do bem e ter acesso a esse bem. A partir desse momento, você continua pagando as parcelas ou pode terceirizar o pagamento dessas parcelas por meio de um inquilino ou de uma locação por curta temporada em que você vai gerando renda através desse imóvel. Então, se você pagou ali em torno de 30% do valor do imóvel e a partir do momento que você foi contemplado, você transfere essa conta para o seu inquilino, através da locação, você concorda comigo que o seu potencial de patrimônio aumentou muito. Você investiu 30% e vai ter uma outra pessoa pagando, inclusive tendo a chance de você fazer um novo consórcio para iniciar novamente essa operação, uma nova alavancagem e ir repetindo sempre essa operação. É isso que as pessoas milionárias fazem, usar o crédito de forma inteligente, inclusive as pessoas que têm dinheiro. Quem tem capital já guardado e investido vai preferir manter esse dinheiro com ele numa boa rentabilidade e usar um crédito que seja mais barato do que abrir mão desse dinheiro. Aí entram aquelas pessoas, vale mais a pena juntar dinheiro do que eu entrar num consórcio. Ok, pode ser sim muito bom, a melhor forma de comprar um imóvel vai ser à vista. Pode até ser, mas isso também leva tempo. Dependendo do seu contexto financeiro, a sua capacidade de juntar um dinheiro mensal é limitada. Então, se eu consigo juntar só R$ 1.000 por mês, R$ 1.500 por mês, eu vou demorar quantos anos para atingir o valor do patrimônio que eu quero, desse imóvel que eu quero? E será que quando eu chegar lá, esse imóvel ainda vai estar custando o mesmo valor de hoje? É aí que entra a matemática do consórcio, onde você pode usar esse tempo a seu favor e você também tem a oportunidade de alavancar esse patrimônio, pagando um valor menor, no exemplo que eu falei anteriormente, onde você já acumulou cerca de 30% diluído em parcelas e a partir daquele momento você já tem acesso ao bem. É claro que a contemplação não dá para a gente prever, mas com o consórcio também você tem a valorização do crédito. E a partir do momento que você entra no consórcio, ele vai ter um reajuste, normalmente é um reajuste anual, que você vai ter essa valorização
valorização do crédito mantendo o seu poder de compra lá no final. Por exemplo, se eu tenho um grupo, um prazo de 15 anos, quem compra um imóvel hoje de 300 mil, daqui a 10 anos que seja, não vai conseguir comprar o mesmo imóvel nesse mesmo valor. Então a gente mantém esse poder de compra por meio dos reajustes da valorização. Então o reajuste nem é sempre o vilão, você também vai ter esse reajuste, a valorização do seu crédito. Então para a pessoa que pensa em comprar algo e ter retorno com isso, juntar só não vai ser suficiente e ela ainda vai ficar dependendo exclusivamente da sua disciplina financeira. Pode ser que em algum momento de dificuldade você resolva abrir mão desse valor que você já juntou, abandone o seu plano de juntar dinheiro ali para outra coisa que parece mais atrativa e que acaba te afastando do seu plano de longo prazo, que é aumentar o seu patrimônio e ter renda passiva gerada dele. Ai, mas é muito arriscado esperar ser sorteado porque eu nunca sei quando eu vou ser sorteado. Realmente é impossível prever quando você vai ser contemplado e isso, inclusive, é um sinal de alerta. Se alguém te promete quando você vai ser contemplado, já corre dessa pessoa, que isso é uma cilada, é uma armadilha, isso não é possível prever no consórcio. Claro que a gente pode fazer sim um estudo de grupos em relação ao seu lance e falar em probabilidades de contemplação, mas nunca, jamais te dá certeza de contemplação. E além disso, se você ainda não tem um capital ou não quer dispor de um valor que você juntou, você tem a oportunidade de usar lances embutidos dentro da própria carta de crédito como uma oferta de lance. É uma forma também de ser contemplado sem contar só com o sorteio. Inclusive, a gente tem aqui no canal 2 vídeos que a gente fala sobre o lance embutido e quando vale a pena você usar o seu capital, o dinheiro do seu bolso, para contemplar o seu consórcio. E ainda tem aquelas pessoas que também dizem, mas o consórcio só é bom para quem vende e só dá lucro para a administradora. Bom, se a gente parar bem para pensar, ninguém faz nada de graça. Eu tenho certeza que você também não faz nada de graça para qualquer pessoa, a não ser que seja uma pessoa que você ame muito. E no caso das administradoras, elas são instituições financeiras. Instituições financeiras foram feitas sim para gerar dinheiro e para lucrar, assim como os bancos. E o consórcio entra como uma alternativa para você ter um crédito mais barato. Se você toma crédito de alguma forma, seja pelo financiamento e aí outra estratégia, né? A alavancagem não é exclusiva do consórcio, você pode sim alavancar com o financiamento, com um valor de entrada em torno de 20, 30, 40% do crédito e pagando um juro a uma taxa que seja acessível. Isso também é alavancagem, mas ainda assim, esse valor que você tomou do banco para ter acesso a esse imóvel de imediato vai virar 2 vezes, 3 vezes mais, então você pagou sim para alguém para usar aquele capital. E no consórcio não vai ser diferente. A administradora faz jus àquele valor para administrar o fundo comum, as pessoas participantes daquele grupo e também fazer a gestão dessa liberação de crédito, faturamento e toda a gestão que isso merece. Sem falar também no risco de que, se você como consorciado é contemplado logo nos 2 primeiros anos e ainda tem um saldo devedor de 80% do seu crédito e teve já acesso ao seu bem, quem está tomando risco nesse momento é a administradora. Caso você não pague, ela que vai ter que entrar com as medidas cabíveis para fazer a retomada desse bem. E não é interesse de instituição financeira nenhuma permanecer com esses imóveis como bem. Eles querem o dinheiro e aí eles vão ter que proceder à retomada para fazer o leilão. Então existe um risco nessa operação que é claro que a administradora também vai assumir e obviamente ela não vai fazer isso sendo boazinha. Existe sim o lucro porque existe um risco proporcional na operação. Então depois disso tudo, me responde aqui, você ainda pensa que consórcio só é bom para quem vende? Talvez o consórcio não seja um vilão, e sim a forma como você está enxergando e a falta de ter uma pessoa especialista nesse segmento para te mostrar as oportunidades e te mostrar um caminho pensando na construção de patrimônio de forma inteligente, usando um crédito muito mais barato e muito mais acessível. E se você quiser saber um pouco mais sobre o consórcio, as estratégias e as modalidades, além dos vídeos aqui no nosso canal, eu vou deixar na descrição também o contato para você falar com alguém da minha equipe e ter acesso a uma consultoria exclusiva e entender como realmente isso pode fazer parte do seu plano de construção patrimonial. Eu espero que esse vídeo tenha dado um pouco mais de clareza, clareado aí as ideias em relação ao consórcio e como ele pode sim ser uma ferramenta estratégica e muito benéfica para quem sabe utilizar. E em breve essa pessoa pode ser você. Então se inscreve aqui no canal, deixa o seu like se você ainda não clicou, são 2 cliques rápidos, mas que são muito importantes para esse vídeo chegar até mais pessoas. Muito obrigada e até o próximo vídeo. Se você me acompanha aqui, sabe muito bem que eu acredito em planejamento e decisões quando o assunto é construir riqueza. E é por isso que eu me orgulho de ter a L1 Legacy como patrocinadora do canal. A L1 Legacy trabalha com consórcios personalizados para quem quer sair do aluguel,
formar patrimônio de forma estratégica, investir em imóveis e proteger seu dinheiro de maneira direcionada. E o diferencial é que eles ainda oferecem uma curadoria especializada em imóveis na região de Ipatinga, no Vale do Aço, em Minas Gerais. Ou seja, só entra na lista o que realmente vale a pena quando o assunto é investir em imóveis. Se você quer investir com propósito e realmente formar um legado, eu recomendo a L1 Legacy. Inclusive, eu vou deixar aqui na descrição o link do Instagram, justamente para você conhecer o trabalho mais de perto e fazer um contato para construir o seu patrimônio de maneira direcionada e maneira sólida.